Boa noite, pai, boa noite, mãe. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da semana Paz com Propósito. Se você está chegando aí, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje é o nosso primeiro encontro. Vai ser uma sequência de 7 dias, 7 conteúdos, 7 momentos aqui com vocês, levantando algumas reflexões para que esses sete dias fiquem marcados no resto da vida de vocês. Tá bom? Eu também tô tentando aqui a conexão com o Facebook para você que vai estar entrando aí. Vamos ver se eu consigo novamente. Tá tentando aqui. Quem vai entrando aí vai dando um oi. Chama outras pessoas também. Vamos lá. Para que mais pessoas sejam... Lembre que a gente deu início esse horário de Brasília, né? Então, se você me acompanha aí, tem muitas pessoas. Eu trouxe até a minha live de segunda-feira falando da minha origem, né? Eu sou do Mato Grosso, então lá tem um fuso horário, tem 1 hora de diferença, lá é às 8. Seja bem-vindo para quem vai entrar aí comigo. Oi, pessoal! Vamos entrando, eu estou tentando a conexão com o Facebook, vamos ver se eu consigo também aqui pelo computador. Mas compartilha já, clica aí no aviãozinho, compartilha com outros pais, com outras mães para eles serem notificados e saber que a gente já tá aqui, que a gente já começou, que a gente vai dar início, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, eu já vou começar, só vou ativar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Estão ansiosos aí, vão ser 7 dias para quem tá entrando. Eu só tô tentando também ativar aqui junto com o Facebook para que mais pessoas também ouçam esse conteúdo e fique gravado já lá, né? Mas esse conteúdo vai ficar aqui gravado, vai para o YouTube também, para o meu canal. Se você não conhece também o canal, né? Tem um canal no YouTube, Psicóloga Maria Rodrigues, que está todos os meus vídeos. Lá no canal é que eu tenho vídeos mais antigos. Desde o começo do ano passado eu tenho começado com esse propósito também aqui na rede social, de levar essas informações também para vocês. Vamos lá, calma aí. Preciso de um título. Deixa eu só colocar aqui. Se você tiver papel, caneta, entra aí e já pega, que a intenção de hoje é que você possa, né, é um compromisso hoje, né, eu vou estar falando para você que é 7 dias, né, para que a gente tenha uma compreensão total do que eu vou estar falando e que faça um pouquinho mais de diferença aí dentro de você, né, anota. Às vezes a gente é na memória, a gente tá vendo um monte de coisas. Eu sei, se você é mãe, tá aqui comigo, às vezes o filho tá puxando, você tá acabando a janta, você tá colocando outro para dormir, para um pouquinho aí, pega um papel, uma caneta para você anotar também junto comigo, tá? Eu vou dar início, vamos ver se aqui vai entrar também, né? Mas para você que tá chegando, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Eu sou psicóloga formada há 12 anos, trabalho com infância e juventude, sou mãe de 2 crianças, sou casada há 10 anos e a partir da chegada das crianças lá em casa, foi um tempo que eu já trabalhava com infância, né? Mas foi um tempo de eu poder me aproximar ainda mais da vida dos pais, da sua vida, da sua rotina, porque eu vivo isso todos os dias, né? Então eu vou estar colocando aqui alguns pontos, esses 7 dias, para que você possa caminhar, né, para um filho emocionalmente saudável, que vai depender muito de uma filha, de um pai emocionalmente saudável, e que a gente vai criar famílias emocionalmente saudáveis. E o que que isso tem a poder contribuir para você aí na sua casa?
se você está me ouvindo hoje ou se você vai ouvir esse conteúdo daqui para frente, pode ser que nesse momento você está angustiada, passando por muitas dúvidas, muitas preocupações com seus filhos e com a sua família. E eu tô te falando que esses 7 dias é um compromisso, né? É o meu propósito também de vida, ajudar você nesse processo que é possível. É possível que a gente se aproxime de uma vida mais saudável, é possível que a gente possa trilhar alguns caminhos, é possível que a gente possa mudar, e talvez você pode ter ouvido a sua vida inteira que não, você não muda, você nasceu assim e nada vai fazer mais diferença na sua vida. Mas eu quero te falar hoje que é totalmente possível essa transformação. Então eu estou aqui hoje para te ajudar nesse caminho. São 7 dias, são 7 lives às 21 horas. Chama outras pessoas aí para estar conosco. Elas vão ficar aqui gravadas, mas você, se você estiver aqui ao vivo, você pode perguntar, trazer as suas contribuições também. Eu espero que eu esteja lá no Facebook, que eu não tenho conseguido ver aqui, mas se você está me vendo ali pelo Facebook também, a gente está começando hoje, é o primeiro dia da live, dessa sequência de conteúdos, 7 dias da semana Paz com Propósito. E eu já quero reforçar meu convite que lá na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, nós vamos estar juntos também para o seminário, para o webinário Paz com Propósito. Lá eu vou trazer um pouco mais do que é a minha pretensão, né, resumidamente, do que a gente tem trabalhado também no Cursos Paz com Propósito, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Eu já tenho trabalhado com esse tema de propósito, né? Para você que tem me acompanhado, eu não sei se você está chegando hoje, mas tem vários conteúdos e eu sempre repito nos meus conteúdos que a gente precisa, num dos primeiros pontos a pensar num caminho, é pensar para onde vamos, né? Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito de criação? Né? Não dá pra gente pensar, né? Os pais que eu atendo aqui, não dá pra gente pensar o que é que vai ter que mudar se eu não sei o que eu quero lá no final. Não dá para você procurar uma receita que for se você não sabe o que você quer fazer. É bolo de laranja, é bolo de limão, o que é, né? Eu coloquei de uma forma mais simples, não é um bolo, não é uma receita, a gente já vai falar disso, mas eu quero que você pare um tempinho hoje. Essa é o nosso primeiro conteúdo e eu quero trazer essa reflexão com você. Antes da gente pensar no que é o nosso propósito na vida dos nossos filhos, o que é nosso propósito de paternidade, o que é o nosso propósito de maternidade. Talvez os filhos chegarem na sua casa de uma forma mais assustadora, né? Você não estava com essa pretensão, você não tinha esse desejo anterior, você não tinha esse planejamento e não tem problema. Hoje eu quero falar com todos que têm filhos e filhas dentro de casa e que vê que realmente precisa de alguma mudança, que precisa de alguma ajuda, independente do que você foi até chegar aqui. Esse é um caminho que eu tenho trabalhado no Paz com Propósito, que a gente precisa agora, parar agora. Se você fez o que eu pedi lá no começo, pegar um papel e caneta, se você não pegou, tenta rascunhar, tenta colocar aí no seu celular, mas você precisa sair com essa resposta, pelo menos alguma previsão disso hoje. O que é, antes da gente pensar então o que é um propósito na vida dos nossos filhos, maternidade, paternidade, é pensar qual é o seu propósito de vida, né? A gente precisa ter um pouquinho mais próximo isso, principalmente nos momentos de crise, né? É saber por que estamos vivos, qual é o nosso propósito aqui na Terra, o que você tem feito para que isso aconteça, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Hoje, pai e mãe, às vezes a gente está inundado na rotina, na correria. Agora já é 9 horas aqui em São Paulo, eu também tenho uma rotina bem agitada e às vezes a gente passa anos e anos das nossas vidas
sem parar para pensar, sem fazer uma reflexão sobre o que realmente eu desejo, sobre o que realmente eu quero para minha vida, quais são as minhas prioridades de vida. Então, no primeiro passo de pensar num propósito de maternidade, paternidade, o que a gente quer para a vida dos nossos filhos, é decidir a nossa. Não dá para a gente cobrar uma função que surgiu depois, né, sem você ter primeiro isso. O que você me fala aqui, Maria, né, o que você quer antes até da sua maternidade, da sua paternidade, da maternidade, desculpa, antes de chegar aos filhos, quais eram os seus desejos, qual era o seu objetivo. Então você que está em casa, que está me ouvindo, coloque e escreva quais são os seus desejos, qual é o propósito para sua família, qual é, você lembra que eu falei o propósito? É esse ponto. Os propósitos podem ter mais que um propósito, mas assim, é que ponto, para qual ponto a gente vai velejar, né? O que a gente quer lá no final. E aí pode ter até alguns caminhos, mas a gente precisa saber, né, o que é aquele final, porque senão você vai subir no ônibus errado. E aí, quando você sobe no ônibus errado, não tem problema se você chegou hoje aqui e tá com essa sensação, Maria, subi no ônibus errado. Se você tem essa sensação, puxa a cordinha e para no próximo ponto. Porque aí você sabe, não, ele não tá indo para aquele meu propósito. Eu quero ir para Roma. Então, se você não está indo para Roma, você tem vários caminhos para chegar até Roma, vários, talvez tem um aeroporto, mas tem vários, você pode sair de vários lugares. Mas se você não está indo para onde você deseja, você vai parar nesse momento. E esses 7 dias é exatamente para isso. A minha proposta desses 7 dias, num tempo reduzido, mas que você permaneça aqui. Esse é o meu desejo, eu quero esse compromisso de vocês, que a gente passe agora para pensar. Então, qual é o meu objetivo final? Eu estou falando aqui de filhos emocionalmente saudáveis. Isso envolve várias circunstâncias, mas às vezes a gente fica preso em querer filhos obedientes, em querer filhos quietinhos, em querer filhos que só sigam regras. Não que a gente não possa querer isso, e eu vou te ajudar, que já vai ser o conteúdo de amanhã. Como agir no mau comportamento do seu filho, como agir no comportamento inadequado. Mas se o seu objetivo é só que o seu filho te obedeça agora, que o seu filho fique quieto, que ele tire notas 10 na escola, ou que ele só se dê bem em todas as situações que ele tá com os amigos, que ele seja o queridinho, que ele não faça muita pergunta, que ele não te incomode. Se for esse o seu objetivo, eu já vou te falar que provavelmente não vai ser o que eu vou poder te ajudar nesses 7 dias. Eu estou falando de passo a passo, de um caminhar do filho emocionalmente saudável, de uma família emocionalmente saudável. Isso não tem nada a ver com filhos totalmente parados, filhos que não perguntem, filhos que não ajam, filhos que não deem trabalho, filhos que não gerem conflitos, ou uma família perfeita. Não é isso, mas é um caminho que, apesar dos conflitos, que apesar dos desafios, que apesar das dificuldades, você consegue chegar ao final do dia e ter a sensação de que eu estou caminhando sim para o meu propósito. Porque no meio desse propósito vão ter frustrações, vai ter algumas situações que vão acontecer. A gente tá aqui, ó, não sei se esse ano, o ano passado, você colocou-se a refletir mais sobre isso. Por que eu tô viva? O que é meu propósito, né? A gente foi muito mais grato à nossa vida, acho que depois de uma crise, depois da pandemia, porque a gente começou a refletir, né? E se eu morrer amanhã, o que vai acontecer? O que eu deixei, né? O que eu construí para os meus filhos até agora? E pode ser, gente, eu até falei hoje para uma paciente, amanhã a gente não sabe, pode ser que eu saia daqui e aconteça alguma coisa. Mas o que eu tô construindo todos os dias em busca do meu propósito, e o que eu falei para vocês, eu quero trazer um conteúdo, sim, amanhã a gente já vai estar falando sobre uma das maiores dificuldades que eu tenho trabalhado com as crianças e com os pais, que é o comportamento inadequado, que é as dificuldades com limite, com regras. Amanhã vai ser o nosso tema, mas o nosso foco é construir uma vida e uma família emocionalmente saudável,
saudável. Isso vai ser um caminho que não é fácil, é possível. Então, eu tô te falando de um caminho que é possível e não quer dizer que é fácil. Por isso que eu não quero que você fique com a sensação de que, Maria, meu filho deu trabalho hoje, eu fui chamada na escola, meu filho bateu no colega, aconteceu várias situações, agora eu não estou no caminho certo. Não é isso. Algumas coisas vão acontecer, alguns pontos podem acontecer, mas eu quero que você visualize o seu propósito. E o nosso propósito de pais e mães, eu quero te fazer um convite muito especial, que um dos ingredientes desse caminho é o amor. É o amor com propósito, é o amor incondicional, e eu tenho trabalhado e tenho vivido muito isso. Porque nos momentos que a gente está mais cansado, que a gente às vezes pega a chorar, que a gente se vê, Maria, nossa, parece que eu não dei conta hoje, vou desistir. Principalmente nos momentos que você pensa em desistir, você vai ter que voltar para o seu propósito. É por amor, não é porque eu quero que meu filho faça isso, não é porque eu espero que meu filho seja isso, né? Não é por merecimento que o nosso amor é entregue para eles, mas é pelo propósito que a gente colocou na vida deles. E aí eu vou te falar de um outro propósito que você pode pensar. Quando chegam os filhos em casa, eu falei isso para vocês, né? Quem tem me acompanhado, eu mudei muitas, comecei a alicerçar um pouquinho mais os princípios que eu tinha. Porque eles também têm um propósito na nossa vida. Então eu quero te fazer também uma outra pergunta. Qual propósito o seu filho tem na sua vida? Eu falo que o propósito, a chegada de um filho em casa é para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o nosso comportamento, é para que a gente possa planejar um pouquinho melhor os nossos futuros, que a gente visualize que a gente tem sim uma responsabilidade todos os dias e que a gente melhore nesse processo. A chegada de um filho em casa, eu quero que você saiba o seu propósito. O que você acha? Por que o seu filho chegou na sua casa hoje? Chegou na sua casa, quantos anos ele tenha, mesmo que ele seja um adolescente, reflita isso. Qual foi o propósito da chegada do seu filho na sua vida, na sua família? E quando você vê isso, tudo que foi construído a partir da chegada desse filho, você começa a passar por esses desafios com uma visão lá na frente, né? Vai ter sofrimento sim, vai ter choro sim, lá em casa também acontece, eu também vou dormir às vezes muito cansada, mas é saber qual é o propósito lá no final, que propósito eu tenho na vida deles e saber qual propósito eles têm na minha vida. E aí eu quero colocar alguns pontos que eu não quero que você foque e outros pontos que eu preciso que você tenha foco nesses 7 dias. Esse é o nosso primeiro dia. Quem quiser escrevendo aí da onde que é também, nome, para que a gente saiba, né, para que você possa estar comigo amanhã e esses 7 dias também, tá? Então, assim, alguns pontos que eu coloquei aqui para que a gente pense. Esses 7 dias não é uma receita de bolo. Eu fiz a comparação lá com o bolo, mas definitivamente não é uma receita de bolo. Então eu quero que você pegue esses conteúdos, o que é válido para a sua vida e para a sua família. Eu não estou aqui como detentora do conhecimento geral da criação de filhos, a Maria sabe tudo e agora, nossa, ela vai dar conta de tudo e tudo que ela falar tá certo. Tá? Eu estou falando sobre a minha experiência de 12 anos, trabalhando com a psicologia e com a infância, falando da minha experiência de quase 7 anos, né, entre gestação e o nascimento do Benjamin em casa, do que eu tenho experienciado, falando da minha experiência de que eu ouço pais e mães e trabalho com as crianças aqui na clínica. Mas tudo isso vai ser pontos que você tem que adaptar, que você tem que rever, que você vai ter que observar sim aí na sua casa, o que vai ser válido hoje. Pensa na sua situação hoje, mas Maria, eu vejo algumas mães, mas Maria, eu não consigo fazer essa rotina hoje.
não tem problema. Mas eu quero que você, mesmo não conseguindo fazer essa rotina hoje, não tire o foco de que uma rotina é muito importante para uma vida emocional, né, saudável. Ela é sim muito importante. Mesmo que você tenha que adaptar algumas situações hoje para sua vida, principalmente em tempos de pandemia, que você não tire o foco no que realmente é importante. Mesmo que hoje você tenha que deixar a casa bagunçada, que, sei lá, você fez algumas situações, você tem que pensar sim, uma organização de casa faz parte da vivência do seu filho e da sua vida. Então tem várias coisas que eu tô pedindo para você que você não tire o foco, mas que não dá para você colocar certinho lá, o que a Maria vai falar nesses 7 dias, vou jogar aqui dentro de casa e tudo vai dar certo. Não. Então tenha esse cuidado e com todos os conteúdos que você vê, que você ouve, já estou fazendo essa ressalva porque eu também ouço, eu também estudo, e aí eu tiro o melhor de tudo aquilo que eu vou conseguir implementar em casa. E aí nesse ponto é assim, tem coisas que a gente hoje visualiza como melhores, mas tem coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar. Então também o meu convite não é só para viver esses 7 dias o que você deseja, o que você quer. A gente não fala isso para os filhos? Não, filha. Mas não é só o que você quer, é o que é necessário fazer. Então meu convite é para o seu compromisso, para que mesmo que você esteja cansada amanhã, 9 horas da noite, você tenha o compromisso de vir aqui, de estar aqui comigo, de chamar outras pessoas, outros pais, outras mães, porque isso vai fazer diferença depois. Mesmo que você acha que você não quer isso agora, é mais fácil dizer sim para o meu filho, Maria, eu não quero ver ele gritando. O seu compromisso com esses 7 dias é aprender a fazer o que é necessário. São pontos que vão ser necessários para a vida dos seus filhos. Não tem a ver só com o que a gente gostaria, o que a gente deseja, mas o que você aprendeu ao longo da sua vida. E se você não aprendeu, o que você tem, o que você vai ver como experiência. Comer fruta, ai Maria, mas não quero isso, não quero dar isso pro meu filho, muito mais fácil, dá um miojo para ele todo dia, né, a comida, mas não é isso que é necessário para a vida dele. Se a gente está falando de filhos emocionalmente saudáveis, a gente vai estar falando de coisas que a gente vai precisar mudar sim, que não dependam só do que a gente quer. Outro ponto, não quero, né, e já trago esse reforço, eu sempre falo nos meus conteúdos, aqui não tem culpabilização. Não quero trazer essa fala, agora você é culpado, isso é determinante. Não. A gente vai estar falando sobre compromisso, sobre responsabilidade. Os 7 dias e o meu programa é baseado nisso. Sim, temos um compromisso, sim, somos responsáveis. Isso não é um fardo para as nossas vidas. Se você está lá pensando lá no seu propósito na vida do seu filho e no seu amor por ele, não é um fardo. Né? A gente faz por amor. E se a gente pensasse não ter eles hoje, eu faço às vezes essa visualização. Nossa, e se hoje acontecesse alguma coisa? Né? E se eu não tivesse eles hoje? O quanto que eu não ficaria preocupada se eles tivessem quebrado alguma coisa, que eu não ia ficar preocupada se a Rebeca gritou demais. Assim, o que vai ser importante, né? Ou se eles me cansaram, ou se eu tive que acordar várias vezes à noite, ou que eu tive que tirar do que eu ganhava para poder dar para eles, ou se eu fiquei alguma coisa porque eu coloquei na educação deles. Não é isso. O que vai ficar é aquilo que eu quero que vocês mantenham no coração de vocês, principalmente a hora de dormir, a hora de refletir sobre o outro dia. O que realmente fica é o nosso propósito, é o nosso amor. Então, que você esteja aqui com compromisso, sim, com responsabilidade, sim. Mas tira esse fardo, esse peso que é sentir culpa, porque eles estão assim porque eu fiz isso. Eles estão assim porque eu fiz aquilo. Tá? A gente tem sim, eu vou direcionar sim algumas alterações, algumas mudanças de comportamento, que é o que a gente vai falar amanhã, mas é por responsabilidade, por compromisso na vida deles e na nossa vida. Não, aqui esses 7 dias e o programa Pais com Propósito não tem nada a ver com, já sei tudo isso, Maria, né? Criar filho é fácil, quantos milhares de anos que os filhos existem,
Quantas experiências a gente já viveu, tá tudo fácil. É receitinha pronta, né? Se eu cresci, como é que eu não consigo criar um filho? Não tem isso, né? Não é padrão, não é receita, não é automático. A minha chamada desses 7 dias é para que a gente saia do automático, né? A gente aprendeu a conviver com as crianças, nós convivemos com pais e mães, sim, mas a gente não teve escola de maternidade e de paternidade. Às vezes a gente teve modelos muito distorcidos de pais e mães. A gente viveu num contexto com muitas dificuldades em relação a pais, a paternidade, principalmente, né, históricos de caricaturas de pais muito distantes. Então, assim, não tem nada a ver. Eu quero que você se sinta aberto, leve hoje. Não tem problema você falar assim, não, Maria, tá bom, agora eu quero tirar um pouco daquilo que eu aprendi, eu quero ouvir o que você tem para me falar e depois colocar sim o que você vai fazer aqui dentro da minha vida, porque é sim a sua responsabilidade depois de você ouvir tudo isso, né? Eu não vou estar aí na sua casa, eu faço essa transmissão de conhecimento para que você possa utilizar tudo isso com muito poder, né? E utilizar isso aí dentro, mas não fique preocupado, nossa, Maria, mas como que eu não vi isso, né? Mas eu sempre criei uma criança, cuidava de criança, psicóloga Maria Rodrigues, mãe Maria Rodrigues, né? Eu já convivia com crianças, já trabalhava com infância, estudei psicologia há 5 anos, depois tenho mais 12 anos de formato, são 17 anos envolvidos nesse mundo e me coloco a todo momento, não posso continuar nesse automático. Eu tenho que sair disso e eu quero essa reflexão para vocês, né? Mesmo com alguns conhecimentos, e talvez isso é que faça uma venda nos nossos olhos e a gente fala, não, mas isso tá certo, é assim mesmo. Eu quero hoje, esses 7 dias, que você analise resultado. A gente vai falar de análise de comportamento amanhã. Analise resultados. Aí sim você vai poder me falar, Maria, tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, tô indo no caminho certo. É analisando resultados, não é só ficando, achei que era assim, me ensinaram assim e agora eu vou viver nesse automático, né? Agora é assim que é, Maria. Como que pode ser tão difícil cuidar de uma criança? Se você tem crianças aí, me fala aí, né? É um caminho difícil, sim, não é fácil, é possível. Tem as suas maravilhas, mas tem muitas dúvidas, muitas frustrações no meio do caminho, né? E eu não quero que você fique com isso, né? Mas foi culpa dele, foi culpa daquele, porque é culpa do pai, porque separou, porque é a avó, é culpa da sogra, né? Não é isso. É a nossa responsabilidade sair desse automático. Esses 7 dias vai ser para isso. E lá no finalzinho a gente vai estar falando sobre modelos parentais, sobre estilos que você teve, que a gente precisa nos conhecer melhor para que a gente saia desse automático. Então, o que eu tenho para que vocês foquem nesses 7 dias? O que é o nosso foco? Essas são coisas que eu quero que você se distancie dessas falas para você. Às vezes não é outras pessoas que estão te dizendo, mas é você a todo momento pensando isso. Que você tenha um propósito, principalmente na hora do que a gente fala que é o sobrevivência, que a gente parece que vai só sobreviver, que você tenha o seu foco, o seu propósito, o seu amor incondicional. Você alinhe isso, principalmente quando você achou que saiu no meio do caminho. Não, você vai voltar, porque o outro dia você vai voltar para isso, na outra semana, no outro mês, no outro ano que seja, mas que você vai ter possibilidade sim ainda de voltar para esse caminho, porque esse é o seu propósito na vida dos seus filhos. Outro ponto, nesses 7 dias a gente vai falar muito de treino, de rotina. Tem muito a ver. Treino, voltar a fazer. Não é tentar, não. É treinar mesmo. A gente vai com muita vontade de fazer aquilo dar certo. Então a gente vai treinar, vai ajustar, vai analisar resultado e ver se tudo aquilo vai estar caminhando para o meu propósito lá no começo. Outro ponto, analisar o processo. Não deixe passar. Ai, Maria, passou 15 anos agora que eu observei que eu fazia isso repetidamente e agora ele faz a mesma coisa.
estou fazendo um convite aqui, tá bom que você já pode ter um filho de 15 anos, mas que a gente passe a analisar o processo. Comecei, preciso ter um tempo de parada. Você lembra que eu falei do planejamento de 2021? De tempos em tempos a gente tem que parar, estou no caminho certo, né? Sai do automático. Porque a gente vive, a nossa cabeça ela é pronta, o nosso cérebro é feito para ter economia de energia. E economia de energia tem a ver com a rotina, eu já falei um pouco disso para vocês. E aí a gente vai vivendo naquilo. E aquilo, o automático que você já tem como certo, pode não ser a melhor coisa hoje para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Não, Maria, mas ele tem que saber que ele tem que fazer isso hoje. Como? Eu já falei para ele 30 mil vezes. Ele não tem que saber nada. A gente precisa treinar muito. Treinar isso na gente, treinar muito neles. Então, que a gente possa se colocar a ter rotina sim, a ter treino sim, mas que a gente possa analisar se isso está dando certo ou não. Eu falei para vocês, eu quero que vocês coloquem dentro de vocês esses 7 dias, tentando adaptar o que vocês têm de vida, né? Não adianta, eu tenho uma rotina, gente, a minha rotina é intensa, mas pode não caber para você. Eu durmo no horário, acordo em outro, mas pode não ser o que você deseja para sua maternidade. Pode ser que os seus filhos tenham alguma outra coisa de diferente, né? A gente tá falando aqui de crianças que eu tenho 2 filhos e eles são totalmente diferentes. A gente está falando às vezes de uma criança típica, estou falando com pais e mães aqui que podem ter outras realidades, tem uma separação, tem outros conflitos dentro de casa para elaborar, tem outros filhos, outras condições, às vezes está desempregado, tem uma necessidade financeira. Então eu quero que você só possa, apesar de tudo isso, dar uma análise, observar, né, se o processo está indo bem. Para um pouco. Né? Para um pouco, nossa, tô no ônibus aqui, tô de boa, tô lá lendo, vendo o celular, não sei para onde que ele vai, tô indo. Aí, nossa, ele já andou, ele tá lá na outra cidade, nossa, não era para lá que eu queria ir. E aí você vai ter que fazer um caminho muito maior para voltar. Não tem problema, é melhor voltar. Mas se você faz essas análises, né, essa observação de tempos em tempos, a gente vai conseguir ter uma melhora lá no final. E um dos últimos pontos que eu tenho para trazer para você, eu tô aqui meio perdida nos meus horários, é que a gente precisa comemorar o processo. Às vezes a gente não foi ensinados muito a comemorar os pequenos pontos, a comemorar às vezes a vida. Eu acho que 2020, 2021 nos colocou um pouquinho melhor de agradecer, ter gratidão só por estar vivos, né? Acordar o outro dia, mas isso não é uma prática muito recorrente. Então eu tô falando aqui que eu quero que vocês aprendam, né? E coloque isso como hábito e como rotina, que a gente tem que comemorar sim os processos. Eles aprenderam a fazer uma coisinha agora, né? A modelagem. Eles estão um pouco mais próximos daquele comportamento que eu tô tentando ensinar. Que legal, filho, né? Que a gente reforce eles e que reforce vocês, né? Muita compaixão nesse processo e que a gente possa sim comemorar, né, o que a gente está aprendendo. Hoje você vai dormir, então comemoração porque você ficou nessa live até o final, ou que você está ouvindo esse conteúdo depois aqui, mas está ouvindo ele até o final, está se permitindo pensar, está se permitindo analisar algumas situações, está se permitindo colocar isso aí na sua cabeça, guardar um pedacinho de tudo que você viveu hoje para comemorar. Comemore, então, na hora que você for dormir, na hora que você vê um comportamento do seu filho, na hora que você dá um cheirinho nele, falo que eu dou um cheiro na Rebeca lá em casa, na hora que você dá um abraço, um beijo, comemore a vida do seu filho, comemore a sua vida, né? Você está até hoje aqui, não fique com aquela marca, mas eu sou a mãe errada, né? Mas eu estou sendo uma mamãe, uma pai. Não, comemore, traga essa gratidão e essa comemoração para o processo, porque senão o processo vai ficando muito árduo, vai ficando pesado
vai ficando distante daquele propósito lá que a gente tinha colocado, e pode ser que esteja distante sim. E aí a gente vai se perdendo a felicidade, perdendo o prazer nesse caminho de maternidade e de paternidade. Então que a gente comemore esse processo. Você tem essa responsabilidade sim nas suas mãos, e é uma bênção, né? Que a gente comemore, que a gente tenha gratidão, né? Porque a gente tem esse filho, essa filha, esse ser, sim, nessa nossa responsabilidade, e aí o processo vai ficando um pouco mais próximo. Eu quero encerrar com vocês aqui, né? Gratidão porque vocês permaneceram até aqui. Para você que vai estar vendo esse conteúdo, chama mais pais amanhã para estar aqui com a gente. A gente vai estar falando sobre analisar comportamento e como agir no comportamento inadequado. Isso é uma das coisas que pode te tirar mais do sério, te trazer mais angústia. Faz parte do processo, mas o nosso objetivo não é só crianças obedientes hoje. Eu quero crianças que sejam reflexivas, que aprendam sobre o próprio comportamento e que sim, sigam regras e combinados, mas de uma forma que eles não sejam escravos disso, né, das regras e dos combinados, que eles possam estar no lugar e também refletir sobre que combinados tem nesse lugar, que regras existem aqui, né, será que a gente não pode mudar, será que a gente não pode avaliar diferente? Isso sim vai fazer que eles tenham lá na frente, principalmente pensando em relacionamentos, e no convívio profissional, que eles aprendam a ser reflexivos, empáticos, né? E também que eles não aprendam só, né, a viver com uma vida, né, fechada. É isso que eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Mesmo que o caminho tá errado, tá difícil, não vou. Minha mãe falou que era isso e eu vou fazer só isso. Tá bom? Então, agradeço a vocês, boa noite, bom descanso aí, eu não quero tirar mais o tempo de vocês, para que vocês estejam amanhã aqui, chamando mais pais e mais mães para estar aqui conosco. A gente vai ter o segundo dia da semana Pais com Propósito, falando sobre realmente o comportamento inadequado. Beijo, gente, obrigada por hoje, espero que tenha feito diferença essa live aí na vida de vocês.